E estamos aqui em mais uma missão PowerMind, nosso tradicional encontro de estudos de inteligência emocional aqui do Instituto RMC. Nesse encontro, nós vamos analisar a tríade emocional, que é a figura geométrica imaginária de um triângulo, onde na sua base, no alto desse triângulo, nós temos as nossas relações familiares e, por consequência, na base que estrutura estas relações, estão as relações sociais e relações profissionais. Inegavelmente, eu vou lhe informar que qualquer eventual problema que você tenha em um dos lados dessa figura geométrica, ele vai interferir nos outros dois lados e, por consequência, trazer problemas na forma de você se interrelacionar com as pessoas. Dessa forma, as ferramentas PowerMind de inteligência emocional, cada vez mais utilizadas pelo mundo business corporativo e por alguns entes da segurança pública, onde eu destaco a Polícia Federal, utiliza-se desse conhecimento como forma de reflexão e treinamento dos seus agentes. Eu sugiro, é claro, de uma forma muito respeitosa, que cada vez mais esse conteúdo seja inserido nas academias de polícia, tanto as polícias militares quanto polícias civis, escolas de formação de agente penitenciário ou de guardas municipais, pois, inegavelmente, o equilíbrio na inteligência emocional vai fazer com que seus entes, com que seus agentes executem as suas atividades com equilíbrio emocional devido e possa integrar o que a sociedade espera das suas atividades laborais, condizentes com observância e equidade à legalidade. Chega de blá blá blá, vamos analisar aqui a ferramenta PowerMind, uma importante ferramenta que é utilizada para equilíbrio da sua zona de controle e zona de influência, a qual poderá também ser utilizada por todos os agentes da segurança pública em todas as suas relações pessoais, tanto as familiares quanto as sociais, quanto as profissionais dentro do exercício da sua atividade. Como esse é um tema novo para a maior parte dos agentes da segurança pública, eu fiz essa importante introdução para você entender que no mundo do desenvolvimento humano, quando nós falamos de ferramenta, é uma metodologia que nós lhe entregamos para você utilizar a forma de mudar o seu mindset. O que é o mindset? Mindset é uma expressão que é utilizada como forma de pensamento. É uma expressão bem comum nos treinamentos de coaching, principalmente. Nós vamos lhe entregar um ensinamento que mude o seu mindset, a sua forma de pensar. Lembre-se que o coach, a programação neurolinguística, a inteligência emocional são um conhecimento livre que se interrelaciona, ele se comunica e serve como objeto de ensino para alavancar a sua forma de pensar, a sua forma de agir e lhe propiciar resultados que sejam compatíveis com o seu crescimento, tanto profissional como as suas relações individuais e relações pessoais. Dito isso, vamos ao tema central, antes de nós ingressarmos aqui na nossa ferramenta PowerMind, zona de controle e zona de influência, para que você venha a entender. O jornal Zero Hora, um importante jornal do Rio Grande do Sul, o jornal online datado de 22 de agosto, ele traz como manchete: comandante da Brigada Militar, o comandante da PM do Rio Grande do Sul, reúne coronéis para discutir a morte de jovem de 18 anos. Secretário da Segurança disse que o atendimento à ocorrência foge a todos os manuais e procedimentos da corporação. E em seguida nós vamos tratar um pouquinho mais do que diz respeito aos manuais, à metodologia de ensino. Da mesma forma, o jornal Zero Hora, no dia
30 de agosto de 2022, ele traz como manchete, uma manchete que causou grande repercussão nos Pampas Gaúchos. Indiciados por morte de jovem em São Gabriel não podem sequer ser chamados de policiais militares. Estas foram as palavras do comandante da Brigada Militar, o comandante da instituição brigadiana. Esta manchete, datada de 30/8 às 11h46 no jornal Zero Hora. Uma outra manchete no mesmo jornal, ela diz o seguinte: Justiça Militar aceita a denúncia e PMs presos por morte de Gabriel se tornam réus por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Eu não vou aqui entrar no mérito da ocorrência, pois esse não é o objetivo. Nós estamos falando de inteligência emocional para policiais militares, mas as pessoas que quiserem pesquisar sobre esse caso, houve grande repercussão e continua havendo repercussão no Rio Grande do Sul pela forma negativa como os policiais militares agiram no que diz respeito à parte operacional, que acabou não somente com a ocultação de cadáver, como na morte de um jovem de 18 anos de forma inexplicável. Eu gostaria de relembrar que eu estou gravando esse vídeo ainda no ano de 2022, para ser mais preciso, no mês de outubro do ano de 2022, e não há, que eu tenha conhecimento, sentença condenatória transitada em julgado. Então, aqui, utilizando o meu conhecimento jurídico, eu vou invocar uma palavra em latim ou uma frase em latim que diz: fumus bonis iuris, uma frase muito comum no direito civil, que ela traz a ideia ou materializa a ideia de que aqui a fumaça ou há indícios de que tenham cometidos o crime a qual eles são acusados. Fumus bonis iuris, a fumaça do bom direito. Há indícios de autoria e de materialidade. Então, eu não vou dizer que cometeram, pois eu não estou analisando o crime, e sim a parte de inteligência emocional. Vamos para aquilo que nos interessa no que diz respeito a esta temática. Primeiramente, é importante nós relembrarmos ou nós visualizarmos esse alvo que está aqui ao lado da minha imagem, um alvo tão conhecido por agentes da segurança pública que exercitam na academia ou nas academias de formação, tanto as policiais como as guardas municipais, tanto os servidores da Brigada Militar que não são de nível superior, de algumas polícias militares do Brasil que ainda não possuem nível superior ou que são de nível superior. Isto é irrelevante. Todo agente de segurança pública conhece essa figura, e essa figura aqui, ela é um alvo onde nós estamos visualizando do número 1 ao número 10. Em todos os lados do alvo, nós vamos do número 1 de fora para dentro, pois o 10 é a pontuação quando você atingir o centro desse alvo em um exercício de tiro. Aqui, nós estamos utilizando esta figura para que você tenha a ideia do uso da inteligência emocional na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Paulo, como assim um alvo na minha vida pessoal? Eu estou utilizando a minha habilidade de treinador em desenvolvimento humano para que você entenda do que isso representa. Observe que aqui no centro do alvo, nós temos a zona 9 e 10, uma zona clara, e depois a zona composta por 8, 7 e 6, uma zona mais escura, e depois da zona 5 a 1, voltamos a ter novamente um raio de ação de zona mais clara. Como uma figura também imaginária, eu gostaria que você se imaginasse à beira de um lago, e possivelmente muitos dos agentes de segurança pública já estiveram na beira de um lago. Será que você poderia se imaginar se seu lado criança, seu lado peralta infantil jogar uma pedra dentro desse lago? O que você visualiza neste exercício imaginário
e que talvez muitos de vocês já tenham feito ao longo da sua jornada, ao longo da sua existência. Quando você jogou uma pedra dentro do lago, você pode observar que os efeitos da força da pedra ao cair na água são mais fortes naquela região e vão se propagando ondas, a água vai se movimentando até que no seu raio de ação visual, essas ondas se acabam, elas vão perdendo força, igual a esta figura que você está vendo aqui na nossa imagem, aqui, opa, deixa eu botar a mão aqui no nosso alvo, aqui para mim no computador, no vídeo está ao contrário. Exatamente como na pedra, se você jogasse aqui na zona 10 do alvo, as ondas vão se dissipando até que elas vão se espraiando, uma expressão utilizada pelos pagos do Rio Grande do Sul, se espraiando, vão se espalhando e perdendo a força. Desta forma, como a minha origem é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, mas isso é irrelevante para o que eu vou comentar aqui, eu quero reforçar que a PM Gaúcha ela tem materializado em um caderno operacional chamado POP, Procedimento Operacional Padrão. A Brigada Militar ela materializou ali um conjunto de ações e diretrizes que norteiam o agir policial em todas as áreas, embarcado, a cavalo, a pé, motorizado, enfim, ali está o norte das ações do policial militar em consonância, em equidade à legislação constitucional, legislação penal, civil e legislação de trânsito, e outras leis que eu não vou afirmar aqui agora, pois esse não é o objeto central de estudo a ser analisado. O que eu estou querendo informar é que a Polícia Militar Gaúcha ela tem esse caderno operacional chamado de POP, e a cada POP, o POP número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim sucessivamente, ele norteia o agir PM em uma dessas áreas. Bem, aqui, comparando por analogia, o nosso POP está onde? Ele está aqui na figura imaginária da nossa zona de controle no centro. Paulo, por que está na zona do centro? No centro, no ponto 10 e 9, nós chamamos de zona de controle, pois tudo que está ali é o que depende de você, nas suas relações profissionais, familiares e relações sociais. Então, todo o seu agir, tudo que está ao seu domínio, tanto nas ações quanto nas consequências, nós vamos chamar nesta ferramenta, e relembrando que ferramenta é um conhecimento que você vai utilizar para reflexão ou tomada de ação no seu agir pessoal ou profissional. Então, tudo que está ali no ponto 9 e 10 é o que está na sua zona de controle. A zona 8, 7 e 6 são as coisas que você vai conquistando ao longo da sua jornada. Vamos lá. Você ingressou como soldado na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Vou informar novamente que eu estou mencionando a PM Gaúcha, porque eu faço parte da PM Gaúcha, mas esse vídeo é para ser utilizado como conhecimento para qualquer órgão de segurança. Você ingressou na academia de polícia como soldado, ingressou como oficial, não importa. Quando você se formou, tudo que está no ponto 9 e 10 está na sua zona de controle. O ponto 8, 7 e 6 é aquilo que você vai conquistando ao longo da sua carreira. E possivelmente você vai conquistar outros pontos que estão lá pelos 5, o 4, o 3, quem sabe até atingir o 1. Mas na nossa figura imaginária, o seu ponto de controle é o 10 e o 9. Agora vejam bem, dentro do ponto 9 e 10, não somente a PM do Rio Grande do Sul, nós temos outras legislações. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei de Tortura, que é a Lei 9455 de 1997, a Lei do Abuso de Autoridade, uma lei que foi alterada recentemente com um amplo texto, a Lei 13.869 do ano de 2019. Nós temos o Código Penal, o artigo 23, que trata das excludentes de licitude,
o artigo 24, estado de necessidade, o 25, legítima defesa, os artigos 121, homicídio, 129, lesão corporal, 146, constrangimento ilegal, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Paulo, tu está falando de inteligência emocional ou tu está falando de ciência jurídica? Não! O que eu estou querendo dizer para você é que toda esta legislação ela está na sua zona de controle. E quando você sair da sua zona de controle para tentar adotar providências ou ações que estão fora da zona de controle, e no caso estão aqui na nossa figura, fora da zona de controle, do ponto 1 ao 5, você vai ter problemas dentro da sua instituição ou dentro do seu órgão de segurança pública. O que foge do seu controle vai lhe acarretar em problema que possivelmente vai lhe deixar sentado em uma cadeira na frente de um promotor público, na frente de um juiz, e você vai sentir a força, vou pegar aqui para você entender melhor, a força do poder da caneta, o poder da caneta quando o juiz materializar a sentença. Quando você estiver sentado nesta condição, você vai com certeza se sentir sozinho, se sentir isolado, sentindo o poder da força da força pública decorrente de uma sentença condenatória transitada e julgada. No caso dos PMs da Polícia Militar, vejam bem, ainda não houve sentença condenatória e o comandante-geral, numa manchete de jornal, eu estou lendo a manchete de jornal, eu não estou julgando, não tenho competência e não vou faltar com respeito com o meu comandante de dizer que ele está agindo errado. Mas nós não temos sentença condenatória transitada em julgado, e o comandante-geral, ele informa, ou está escrito da manchete de jornal, que eles não podem sequer ser chamados de policiais militares. É claro que a opinião do comandante-geral está pautada, ela está ancorada em um procedimento prévio adotado pela Corregedoria Geral de minuciosa investigação. Mas nós não temos aqui a sentença condenatória transitada e julgada. E nós já temos com esta manifestação uma possível condenação desses policiais militares. O que eu estou querendo dizer aqui? Que como Pilatos lavou as mãos na condenação de Jesus Cristo, a instituição chamada Brigada Militar, ela está dando recado. Eu te dei um POP para você, um procedimento operacional padrão, um caderno grosso composto de orientações que diz respeito ao teu agir policial. Você deve obedecer ao que está esculpido no Código Penal, na Lei de Abuso de Autoridade, nos tratados de convenção internacional, na Lei de Tortura, na Constituição Federal, no Código Civil, nas leis de trânsito. E se você não fez isso, eu, comandante-geral da Brigada Militar, estou lavando as minhas mãos. E assim como o comandante da Polícia Militar, o chefe de polícia gaúcho ou do estado de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Maranhão, não importa, ele vai agir da mesma forma. Eu vou lavar as minhas mãos. Você participou de uma academia de polícia, você participou de um curso de formação, você tem cursos de reciclagem para poder te dar o conhecimento ou a manutenção desse conhecimento, e você tem o livre-arbítrio de ir para a direita e ir para a esquerda. Então, toda essa legislação, ela está aqui no nosso alvo, na nossa zona de controle. As coisas que estão na volta desse alvo é aquilo que você não tem controle. Vamos entender melhor? Eu convido você que está me assistindo a sentar aqui na minha cadeira neste momento. Será que você vai conseguir isso? Não, você não vai. Sabe por quê? Porque você não tem condição de se materializar. Quem sabe num futuro próximo, num futuro médio ou de longo prazo, alguém venha inventar esta importante ferramenta que é a arte de se teletransportar. Então, tudo que está aqui ao centro está na sua zona de controle, na sua zona de influência. Mas, Paulo,
Eu quero ser julgador, eu não concordo com o que o Poder Judiciário faz, porque eu sou da Polícia Militar Gaúcha, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Maranhão. Não importa, eu prendo e o Poder Judiciário solta. Eu gostaria de relembrar a você que pensa dessa forma que você não é juiz, você não é promotor. Lá por ocasião da Revolução Francesa, em 1789, foi criada a tripartição do poder através das discussões lideradas com Montesquieu, com Voltaire, enfim. A tripartição de poder, cada poder tem autonomia e tem jurisdição de ação na sua área de jurisdição. Ou seja, você é policial militar e você não julga, você não condena. Se você faz isso, com certeza você vai sair da sua zona de controle e vai perder a ação sobre tudo aquilo que está na sua zona de influência. Se você acha que você manda nas situações que estão na zona de influência, você está equivocado. Lá na zona de influência está o juiz, está o promotor, está o delegado de polícia que você vai influenciar por uma boa ficha de ocorrência preenchida, por um bom inquérito policial que você vai auxiliar com informações e você vai influenciar a tomada de decisão. Tanto que os advogados conseguem a liberdade de seus clientes quando há erro na sua zona de controle, quando você preenche mal uma ficha de ocorrência, quando você preenche mal um boletim de atendimento, quando você oculta cadáver, quando você oculta provas, quando você falta com a verdade, você não consegue ampliar a zona de influência. Você não vai influenciar as pessoas que estão na sua volta. E, portanto, você vai ficar aqui na zona 9 e 10. Você não vai aumentar a sua zona de influência. Conforme o tempo vai passando, você vai tendo elogios, você vai ganhando medalhas, você vai ganhando louvores, vai tendo o reconhecimento interno na sua instituição, a sua zona de controle vai aumentando e, por consequência, vai aumentando a sua zona de influência. Você vai influenciar os seus colegas de trabalho, você vai influenciar os seus superiores hierárquicos com as suas ações, que vão passar a confiar no seu trabalho, você vai ser reconhecido pela sociedade, você vai ser um bom agente de segurança pública. E aí, dito isso, desta forma, nós vamos dar mais um insight para você. Um importante insight aqui de programação neurolinguística, que quando nós nos deparamos com um caminho, se imagine você seguindo numa via de trânsito e de repente você tem dois caminhos e não tem uma placa. Meu Deus, eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Não importa em qual religião você crê, eu, Paulo, sou católico, mas você pode ter o livre-arbítrio de escolher qualquer outra religião, aquela que faz bem para você. Inegavelmente, um ser superior nos criou. Mas essa não é a pauta. Há um mandamento católico, uma metáfora que muito é ensinada por Jesus Cristo em suas parábolas, que ele fala do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de ir para a direita e de ir para a esquerda. Quando você tem o livre-arbítrio, você vai tendo uma consequência nas suas ações. Se você faz o bem, se você faz o mal, você vai ter esta consequência. A PNL chama de um mapa não é território, é uma das bases que sustentam os ensinamentos da programação neurolinguística, e dentre esses ensinamentos tem uma famosa frase que diz que o mapa não é território. O que é o mapa? O que é o território? O território é aquilo que você visualiza, aquilo que você vive. O mapa é todo o seu mindset, as coisas que você crê, que você acredita, que você aprendeu ao longo da sua jornada, ao longo da sua existência. Só que, por vezes, o seu mapa não é um território. A sua verdade, ela não é uma verdade absoluta. Observe a minha mão quando eu estou apontando aqui para cima para essa figura. Se eu estiver apontando um defeito para você, 3 dedos automaticamente estão virados para mim. Então, quando eu te aponto um defeito, quando eu estou te criticando, automaticamente outros 3 defeitos
estão apontando para mim. Eu não estou me olhando no espelho, apontando para mim ou apontando para eu de uma forma mais didática, de uma forma mais correta. Então, para algumas pessoas, elas sentem a dificuldade de entender que o território ele poderá estar diferente do seu mapa. E de acordo com a PNL, aqui no meu mapa, a minha zona de controle é tudo que está no meu poder. Quando eu entendo que eu sou juiz e que eu sou promotor, eu vou entrar numa área que é a zona de influência, onde eu só posso influenciar de acordo com o meu agir legal, dentro da legalidade, como uma pessoa que pertence aos órgãos de segurança pública, eu quero agir como juiz e promotor. E isso foge da minha zona de controle. No caso desses PMs da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, possivelmente serão expulsos da corporação, vão ser condenados por tortura, ocultação de cadáver, vão ser condenados por homicídio doloso e outras qualificadoras que não vêm ao caso aqui, porque eles foram agir fora da sua zona de controle. Está fazendo sentido para você que está vendo esse vídeo? O que está dentro da minha zona de controle está no meu poder. O que está na zona preta deste alvo é quando eu estou ampliando a minha zona de controle. O que está na zona branca, ou em branco, do número 5 ao número 1 nesse alvo, é a minha zona de influência, que ela só vai se ampliar com atitudes corretas, com atitudes dentro da legalidade, quando eu for um agente de segurança pública no exercício legal da minha profissão. Existe uma outra ferramenta de programação neurolinguística que ela diz assim: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. Eu ouvi ao longo da minha jornada como policial militar na Polícia Militar Gaúcha, quando lá estava em unidade operacional, alguns policiais mais antigos dizendo: Guri, se tu nunca teve uma JME, tu ainda não é um bom policial. Se tu nunca passaste pela justiça militar, tu nunca será um bom policial. Como se passar por um julgamento da justiça militar fosse sinônimo de ser um bom policial. Aí eu vou voltar novamente ao mapa não é território que eu informei aqui na minha figura geométrica. O mapa daqueles policiais, o mindset, a forma deles pensar, não é uma verdade absoluta. Há centenas ou milhares de policiais em todo o país que são bons, que são excepcionais policiais, sem terem passado pela justiça militar, sem ter sido julgados por ela ou pela justiça comum. Então, o mapa não é território, o mapa deles não é uma verdade absoluta. E se você continuar fazendo sempre a mesma coisa que fez, vai obter os mesmos resultados que você obteve. Ou seja, insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa frase ela não é minha, é uma frase proposta ou dita por Albert Einstein, um dos maiores pensadores da humanidade. Você simplesmente vai andar em círculos. E dessa forma, eu vou encerrar esse vídeo e vou te entregar esta ferramenta PowerMind, informando que você deve refletir sobre a sua zona de controle. A tua zona de controle é o 9 e 10, ela está sendo ampliada pela parte mais escura e você poderá, inclusive, ir espraiando, aumentando a tua zona de controle quando o teu agir policial estiver em equidade, em equilíbrio à legalidade. Assim você vai passar a influenciar as pessoas que estão na tua volta, na tua tríade emocional, chamada por relações familiares, sociais e relações profissionais dentro do órgão de segurança que você pertence. E assim, eu vou te entregar para você uma ferramenta PowerMind, você vai assistir esse vídeo, vai estar aqui no final do vídeo. Se você está me assistindo, pegue um caderno, divida em 2 colunas e numa coluna você coloque 3 problemas que estão na sua zona de influência e que estão influenciando de forma negativa o seu agir policial neste momento para dificultar que você aumente a sua zona de controle. Vamos dar um exemplo no Rio Grande do Sul.
Se você está respondendo a um PAD ou dois PADs, pode acontecer. Você respondeu a um, respondeu a outro em seguida, respondeu a outro no mesmo ano. Nossa, você respondeu a um procedimento administrativo disciplinar. Se você pertence aos órgãos de segurança da Polícia Civil, da SUSEP e das guardas municipais, você está respondendo a um inquérito, a um procedimento administrativo disciplinar, nós temos algo que está fugindo da minha zona de controle e vai atingir a minha zona de influência. Possivelmente porque eu adotei ato ou atitude que esteja fora da minha zona de influência. Então, você vai colocar ali três problemas, tá? Três problemas que estão na sua zona de influência e estão impedindo o seu fortalecimento da zona de controle. Você vai colocar do lado desses problemas, você vai escrever possíveis soluções que dependam exclusivamente de você e estejam na sua zona de controle. Eu dei o exemplo de PAD, mas vou falar da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Você é um soldado. O que está te impedindo de passar no curso de seleção interna para sargento da instituição? Você é capitão. O que está te impedindo a sua ascensão por merecimento ao posto de major? O que está impedindo você, como major, a sua ascensão ao posto de tenente-coronel por merecimento? Eu estou falando das polícias militares, mas você se imagine em qualquer um dos órgãos de segurança. E você vai colocar o problema e a solução. O que está na minha zona de controle, que eu posso estar na minha zona de influência, corrigindo, que eu posso trazer para a minha zona de controle? Qual é o problema da zona de influência? A possível solução que, quando eu solucionar aquele problema, exemplo, sou soldado e quero e fiz duas provas para sargento e não fui aprovado. Sou soldado formado em Direito, fiz uma prova para capitão no Rio Grande do Sul e não passei. O que é que faltou? Isso está na minha zona de controle. Será que eu deveria estudar mais? Será que eu deveria ter passado mais algumas madrugadas em claro? Será que eu estudei por conta e eu não fiz um curso preparatório? O que eu posso trazer da zona de influência para a minha zona de controle para passar na próxima prova para capitão? Você entendeu esse insight? Dito isso, nós vamos então te entregar essa ferramenta PowerMind e você vai visualizar o seu momento PowerMind, o seu momento de força mental para equilibrar as suas relações de inteligência emocional. Eu sou o Sargento Paulo Ricardo, segundo sargento inativo da PM do Rio Grande do Sul, ex-professor da Academia de Polícia. Mais de 2.000 policiais passaram em sala de aula nos nossos treinamentos e hoje atuo com formações ou como mentor e trainer em cursos de inteligência emocional, coach, programação neurolinguística e todos os outros cursos que norteiam a área de desenvolvimento humano. Me acompanhe no Instagram, nas nossas redes sociais. Foi um privilégio ter estado com você. Até o próximo encontro.